Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor Jesus. Com esta oração que Jesus nos ensinou, eu venho cumprimentar a todas as pessoas que participam, que curtem, que ouvem e que acompanham esses trabalhos, essas transmissões. Que Deus o abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Minha Bíblia está aberta aqui no livro de Provérbios, no capítulo 19. Nós vamos estar falando algumas coisas da grande sabedoria de Salomão, aquilo que Deus orientou e ele pregou um tempo enquanto reinava. Ele dizia provérbios e cantares e muitas coisas, né? No auge do seu reino, ele lançou provérbios, e no início da sua carreira ele fez cantares de Salomão, e no final da sua história ele fez Eclesiastes, que termina dizendo que tudo é vaidade. Mas nós estamos aqui em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 17 até o 23, nós vamos estar lendo. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para matar não alçará a tua mão. Homem de grande ira tem de sofrer os danos, porque se tu o livrares, virá ainda fazê-los novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que a tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Olha, aqui Salomão nos ensina muitas coisas nesses poucos versículos. A pessoa que empresta ao pobre, que ajuda o pobre, a Bíblia diz que ele alcança do Senhor grandes benefícios. Muitas das vezes nós vemos tantas pessoas que precisam, às vezes até pede ajuda e a gente às vezes não faz, né? Mas aqui Salomão, na sua sabedoria, diz: ao Senhor emprestará o que compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Quando você ajuda alguém que é necessitado, que precisa, e Deus olha para você e Deus começa a te abençoar, você vai receber o benefício de Deus e não do homem, né? Quando nós fazemos alguma coisa, Deus está sempre atento àquilo que estamos fazendo. Aí ele nos ensina também a corrigir os nossos filhos. Hoje, infelizmente, a lei complica tudo, mas nós temos que andar na lei, né? Não temos alternativa. Mas o versículo 18 ele diz assim, ó: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matá-lo não alçarás tua mão. Então, quer dizer, castigar é uma coisa. Tem tanta gente, pai matando filho por aí. Castigar não é matar, castigar é, às vezes, pôr de castigo, é cortar aquela mordomia que o filho quer, não deixar que o filho faça o que ele quer, porque você deve corrigir, ensinar no caminho que deve seguir, principalmente indo para a igreja. A Bíblia diz: coloca o teu filho no caminho do Senhor, para que amanhã você não venha chorar, né? Então, o castiga o teu filho enquanto há esperança, porque depois que ele toma na rédea, toma conta da sua vida, você não tem mais esperança nenhuma de ver o seu filho um homem de bem, um homem decente.
O versículo 19 diz: o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrarás, virás ainda a fazê-lo novamente. Aquela pessoa não que é de má índole, não tem mesmo escrúpulo nenhum, que nós vemos as pessoas, muita gente por aí dessa forma, é o homem de grande ira, que se revolta, que acha que ele é melhor do que os outros. Aqui o Salomão disse: o homem de grande ira tem que sofrer dano, ele precisa sofrer as consequências, porque senão ele não aprende. E ele disse mais: porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Quantas pessoas você livra ele, faz tudo com cada pessoa para se entrar no caminho, e ele vem fazendo as mesmas coisas. Nós estamos cansados de ver pessoas, homens que são detidos, que são presos aí, estupradores, fica lá um tempo, mas depois volta, quando sai, vai fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque o coração desse homem é um coração maligno, um coração de ira, um coração que não há Deus, só tem porcaria no coração do homem dele. Então, ele não tem nada de santificação, o desejo dele é ver você sofrer. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aqui a Bíblia diz que o homem de grande ira tem que sofrer o seu dano, porque mesmo sofrendo dano, ele não aprende. Agora imagina se você socorrer ele vai fazer pior cada vez. Mas o versículo 20 diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que esteja sábio nos teus últimos dias. A gente que aceita a correção, às vezes a gente leva uma bronca, o pastor às vezes chama a atenção de uma pessoa, faz uma correção no obreiro, o obreiro fica bravo, sai da igreja, se levanta contra o pastor, faz aquilo. Esse é o tipo do homem de grande ira. Então é o que o Salomão acaba de dizer, né? Mas aqui ele diz: ouve o conselho. Ouvindo o conselho, irmão, você vai entrar pelo caminho e Deus vai te abençoar. Quando diz: ouve o conselho e receberá a correção, para que seja sábio. Todo homem que abaixa a cabeça para Deus torna-se homem sábio. Quem não tem Deus não aceita a correção. Quem não tem Deus não aceita nenhuma forma, nenhum conselho. Ele é aquela pessoa teimosa, emburrado, que não tem outra saída. Então, aqui o Salomão diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos últimos dias. Então, os últimos dias é quando nós vamos se aproximando para o final. O versículo 21 diz, com muita sabedoria de Salomão, ele diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Olha, irmão, quantas coisas passam pelo nosso coração, quantos pensamentos descem até o nosso coração, né? E você maquina tanta coisa, você às vezes coloca tantas coisas para fazer, tanta petição, mas Deus conhece os seus propósitos. Você coloca tanto propósito no seu coração, mas nem todos os propósitos que você tem está na presença de Deus, está no agrado de Deus. Porque aqui a Bíblia diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor, esse permanecerá. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém te tira. Por isso que eu sempre estou aconselhando os obreiros a orar, buscar a Deus, entrar em comunhão, porque aquilo que você busca em Deus, ninguém tira de você. A bênção que você alcança de Deus, ninguém tira de você. A sabedoria que você alcança, mano, sabedoria é algo que o ladrão pode roubar a tua casa, a tua fazenda, teu carro, o que for, mas a tua sabedoria, aquilo que Deus colocou dentro de você, ele não tem capacidade para roubar, né? Então nem o diabo rouba, porque você é sábio dentro daquilo que você ouve de Deus. É por isso que a gente tem que observar. Missionário, mas como que eu faço para ser sábio? A grande sabedoria, irmão, olha bem, vem do temor de Deus. O versículo 22 diz: o desejo do homem
é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que a tem ficará satisfeito e não visitará mal sobre ele. O princípio de toda sabedoria é o temor de Deus. Lá nos começos do livro de Provérbios, ele diz que o princípio de toda sabedoria é o temor de Deus. Mas ele dá muitos conselhos, inclusive para mulheres. A mulher sabe, edifica a sua casa, mas a toda a destrói com a própria mão. Ele ensina também o jovem, dizendo que o beijo da mulher adulta é doce como mel, mas no final é amargo como fel e leva à morte. Então muitos conselhos ele tem nos ensinado através da sabedoria que Deus deu a Salomão. E se Deus deu a Salomão, dá para mim, dá para você, dá para quem pedir. Só que nós temos que buscar na presença de Deus. É por isso que eu sempre estou orientando os obreiros a orar, buscar a presença de Deus, a se humilhar diante de Deus, aprender a ser humilde, porque a humildade, irmão, diante de Deus é tudo que a gente tem. Ser humilde não é ser pobre, não é ser mendigo, não. Ser humilde não é ser mendigo, não. Ser humilde é ser pessoas simples e carismáticas, pessoas que ouvem e não retirem. Aquele que às vezes toma até uma bronca, às vezes ele está até certo, mas ele não cria confusão. Ele é uma pessoa humilde, porque o Senhor diz que aquele que se humilha, o Senhor exalta. Mas aquele que se exaltar em cima de você, te humilhar, te fazer vergonha, te fazer qualquer coisa nesse sentido, ele será humilhado por Deus. Que é humilhação maior do que chegar no dia do juízo, Deus dizer: apartai-vos de mim, maldito? Que é humilhação maior do que essa, irmão? Isso é, muitos homens de Deus vão ouvir isso da boca do Senhor Jesus: apartai de mim, maldito, não vos conheço. Olha bem, e Jesus disse: aquele que se humilha serão exaltados, porque aquele que se humilhou, Jesus vai dizer o quê? Vinde a mim, bendito do meu Pai, assenta-te no trono preparado para ti desde a fundação do mundo. Porém, aquele que pisou em você, que passou por cima de você, que te humilhou, te envergonhou, te fez tudo, te caluniou, falou mal de você, ele vai ouvir de que Jesus? Apartava de mim, maldito, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. É isso que eles vão ouvir. Então por quê? Porque Jesus deixou muito claro que aquele que se exalta será humilhado. E a última humilhação, quem vai fazer sobre esse homem é Jesus que vai humilhar. Então, porque você acha que o diabo não foi humilhado? O diabo, quando se exaltou querendo ser melhor do que o Filho de Deus, foi jogado para baixo, né? Jogado fora, né? Com todo o poder que ele tinha, mas foi humilhado, deixou de ser um líder para ser um demônio, né? E hoje perturba o mundo inteiro, tornou-se um líder do mal. Mas aqui a Bíblia diz muito claro que aquele que se humilha diante de Deus, ele mal nenhum chega a ele. Então nós vemos que Deus pode nos abençoar, nos dar tudo aquilo que nós precisamos, se nós somos humildes. Eu sei que muitas vezes nós passamos por certas condições de vida que dá vontade mesmo de virar a mesa, mas olha para Deus, pense duas vezes, conte até 10, se for pouco, conte até 100, mas não entra em contradição contra o ímpio, porque você perde não de por ele, você perde de Deus. Então é melhor você deixar quieto e deixa ele na mão de Deus, que Deus é poderoso para humilhar esse que te humilha da forma que Deus sabe. Porque Deus pode fazer, Deus é poderoso e ele não vai deixar aquele que se exalta sobre você impune, não. Pode ter certeza. Seja fiel a Deus, seja dedicado, seja humilde, e você vai ver que Deus vai estar sempre a seu lado. Passando por situações difíceis, passando, mas o Senhor é que nos exalta. Amém? Que Deus te dê graça, paz, em nome do Senhor. Vou estar orando pelas pessoas que nos assistem, que nos ouvem, e compartilhe esse vídeo, põe no seu celular, se inscreve no YouTube da Renovação da Aliança. Deus vai te abençoar, você pode participar, seus amigos serão alcançados, serão abençoados através das transmissões aqui que nós passamos na quarta e no domingo.
Toda quarta-feira nós temos essa live, nós fazemos o culto pela internet, e no domingo nós temos o culto normal da igreja com presença. Então, vamos buscar a Deus, vamos entrar na presença de Deus. Você convida os seus amigos, participe, se inscreva, peça para seus amigos se inscrever também no YouTube da igreja, e Deus vai abençoar a cada um que participar. Com certeza, eu digo isso com certeza, porque sei que o meu Deus é fiel e poderoso. Então, se você quiser fazer a visita aqui na igreja, Rua Pioneiro Antônio Bernardes, número 555, no Jardim de A2, aqui em Maringá. Então, próximo do contorno norte da Avenida Morangueira e a Avenida... esqueci o nome da avenida agora. Avenida Morangueira. Próxima Avenida Morangueira. E a Américo Velar. Fica entre a Avenida Morangueira e a Avenida Américo Velar. Aí você vai encontrar a Igreja Pentecostal Renovação da Aliança, Tabernáculo da Bênção de Jesus. Venha receber a sua bênção e ser abençoado e levar a bênção para a sua família, em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, neste momento eu venho interceder, meu Pai, em favor de todas as vidas, pais, que estão sofrendo, triste, abatido, cansado, amargurado, Deus, muitas vezes desprezado. Entra com providência, Senhor, na vida do teu povo. Abra as portas da prosperidade, abra as portas de emprego, Pai. Há tanta gente que estão desempregados. Senhor, entra agora no lar, na família, pessoa, em qualquer parte do mundo, Pai, onde estiver uma pessoa sofrendo, o Senhor esteja presente, trazendo o livramento, curando, libertando de todas as forças malignas, maléficas, obras de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, tudo aquilo que se levanta contra os teus filhos, seja derrubado por terra. Deus, estende as tuas mãos sobre Israel e abençoa, Pai. Dê a vitória, Senhor, em toda essa guerra que está se levantando contra Israel. Seja tu, Senhor, um dos principais líderes, meu Deus, nessa guerra, para a vitória de Israel, para a honra e a glória do seu nome. É o que nós te pedimos. Por isso nós oramos por Israel e por Jerusalém, para que o Senhor o abençoe e tenha em tuas mãos, porque nação eleita e nós cremos na tua palavra. Jesus, nesse instante, Pai, abençoa aonde quer que esteja uma pessoa, nos hospitais, nas UTI, nas CTI, nas enfermarias, nos manicômios. Liberta o teu povo dos leitos de enfermidade e restaura a carne, o sangue, os nervos e os ossos, e sejam abençoados em nome de Jesus. Ficam com Deus, tenham todos uma ótima noite, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E não esqueça de deixar o seu joinha, seu clique lá, para que a gente possa te abençoar e te mandar mais oração e mais vibração espiritual para ti, em nome de Jesus. Ficam com Deus e até a próxima.